depois que eu formei, aí eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, teve duas coisas assim que eu comecei a fazer logo nos primeiros meses, assim, que foi a usar Linux, que é uma espécie de sistema operacional diferente do Windows, mas é livre e tudo, e é mais para programação. Uhum. E aí depois, assim, depois que eu passei a usar Linux de maneira geral e passei a gostei muito de programação. Então depois que eu me formei, eu fui trabalhar na área de desenvolvimento de sistemas, assim, de maneira geral. E aí eu conheci um professor que ele estava montando uma espécie de startup na época. E aí eu trabalhei com ele, ele me chamou para trabalhar e já na graduação eu comecei a mexer com essa parte de mapeamento também, com dados geográficos, imagem de satélite e tudo, pelo LAPIG, né? O LAPIG é um laboratório da geografia, né? Eu fui lá, eu caí lá de paraquedas meio que assim, que eu vi Na UFG. não, nesse LAPIG. Quando eu entrei no FG, no primeiro ano, tinha um negócio lá chamado Núcleo Livre, que era Uhum. assim, você pegava uma disciplina que era fora do seu departamento. Eu era na computação, né, no departamento de informática. Aí você tinha que pegar tantas disciplinas fora do seu departamento. Você podia escolher. Tinha lá na veterinária tinha por exemplo, um curso de fabricação de queijo, por exemplo. Eu lembro desse curso. E aí eu lembro que eu queria pegar um curso de imagens, de fotografia, um trem assim, para processar a imagem. Aí acabou que eu caí na geografia lá, achando que era um curso de fotografia. Eu cheguei lá, os caras, não, moço, aqui a gente mexe com imagem de satélite, não é, Caralho. não é fotografia. Aí eu, não, fiquei meio assim, aí o professor lá do laboratório falou, não, fica aí, faz o curso, né? Era tratamento digital de imagens o curso. E aí foi meio de paraquedas, assim. Depois eu comecei a fazer estágio lá. E aí, quando eu formei, eu fiquei um pouco, assim, trabalhando com a parte de desenvolvimento, mas focado nessa parte de mapas e de imagem de satélite de maneira geral. Peraí, você entrou no trem sem querer, aí acabou gostando e trabalha com a parada, velho. Que loucura. Hoje é a principal área de atuação, assim. E foi importante eu ter entrado nesse laboratório, no LAPIG. O LAPIG é Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento. Mexe com imagem de satélite, de maneira geral. Entendi. E Aquelas aí, viagens que você fazia pro Nordeste, já era nesse isso, Lapid, no caso. era o LAPIG, né? E então, assim, quando eu me formei, eu fiquei mexendo um pouco aí. Eu fazia sites assim, para poder mostrar mapas, mostrar essas imagens. Eu trabalhei com isso assim durante uns 4, 5 anos. Eu me formei em 2010, trabalhei com isso até 2015. E aí era uma espécie digamos, desenvolvimento de sistema web que tinha algum mapa, assim. Era basicamente o que eu fazia. Eu trabalhei em algumas startups, trabalhei um tempo em Brasília. E aí, assim, aí eu voltei para o laboratório, para o LAPIG, em 2015, que aí o professor Laerte, ele me chamou e ele tinha conseguido um projeto para fazer o mapeamento de pastagens. E aí, assim, pastagem mesmo, pasto geral, né? Então, mas assim, questão de queimadas também, ou Tinha também no plantio? laboratório, o laboratório trabalhava com essa parte de queimadas, mas especificamente ele tinha conseguido um projeto de mapeamento de pastagem. E aí ele me chamou. E ele falou assim: olha, eu preciso que você venha trabalhar integralmente aqui. Eu fazia, às vezes, fazia algumas coisas antes para o laboratório, mesmo depois de formado. Aí ele me chamou, eu voltei para. Eu estava em Brasília na época. Aí eu voltei para a UFG. E aí, quando eu entrei no mestrado também. Porque ele falou: olha, esse projeto é condicionado ao mestrado. Aí eu passei no processo seletivo do mestrado. E aí, quando eu entrei no laboratório, eu comecei a mexer com essa parte mais de mapeamento de pastagem. E aí, como o laboratório fazia parte de desmatamento, de queimadas, e eu continuei lá. Então, eu fiz mestrado há 2 anos. E depois eu já engatei direto para o doutorado. E aí, o doutorado é entre 3 e 4 anos. E aí, no doutorado, eu continuei com mapeamento de pastagens e trabalhei em vários projetos assim que o laboratório tinha, mas sempre focado nessa área. Basicamente, o que eu faço é processar as imagens de satélite e tentar interpretar essas imagens de forma automática, né? E aí, porque assim, eu poderia fazer isso de forma manual, olhar a imagem e falar, isso aqui é um pasto, ou aqui houve um desmatamento.
Tem a forma clássica de você trabalhar com esses dados, é isso. Mas o que eu faço é tentar automatizar esse processo. Inteligência artificial, no caso? Isso, aí eu uso algoritmos de inteligência artificial e de aprendizado de máquina, que a gente chama, especificamente, para, digamos, treinar uma espécie de programa para identificar essas imagens. E aí, depois que isso está feito, a gente consegue fazer de forma automática, seja para qualquer imagem.